fica caindo, é horrível. Graça e paz, louvado seja Deus. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então, todos os dias é importante para nós, independente da nossa situação. Se estamos bem, se não estamos, se estamos tristes, se estamos alegres, se estamos com problemas. Se não estamos, é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Godoy, que Deus te abençoe. Irmã Regina Silva, Deus colocou um amor tremendo no meu coração, pela senhora e pela sua família, Deus abençoe. Neide, Deus te abençoe, minha irmã, seja bem-vinda em nome de Jesus. Elioneide, minha irmã também, Deus abençoe. Se minhas irmãs entrarem todas aqui, os meus irmãos de pai e mãe, vai ser umas meia hora chamando, que é gente demais, graças a Deus. Que Deus abençoe. Mas, amados, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, diz o Senhor dos Exércitos. Wallace, seja bem-vindo, seja edificado em nome de Jesus. Eu quero dizer a vocês que eu estou assim muito feliz, porque Deus é um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. E tem muita, assim, a gente passa por coisas que as pessoas não dão muito valor às nossas dores, às nossas necessidades. Muitas pessoas acham até que somos dramáticas. Às vezes a gente está passando por alguma dificuldade e se você for contar para alguém, alguém pode olhar e dizer, mas fulana me contando isso, uma coisa tão simples, uma coisa tão insignificante. Quantas vezes a nossa dor, irmã Bernadette, nossas dores, não é, Celinha? Quantas vezes as nossas dores, nossas necessidades, nossos desejos, nossas angústias, quantas vezes não se tornam tão insignificantes para as pessoas? Eu sei que isso é muito triste, mas quantas vezes não olham para você e dizem assim, tu tá chorando com coisas pequenas ou tu tá sofrendo, isso é besteira. Quantas pessoas acham que a nossa dor é insignificante? Quantas pessoas não dão assim valor? O que a gente conta? A gente vai contar uma história para alguém e vai dizer, eu estou triste por este motivo, eu estou sofrendo por tal motivo. E as pessoas podem olhar assim e desprezar a nossa dor, o que nos deixa triste. Estamos orando. Heraldo, nós vamos hoje falar sobre cura. Deus, ele é misericordioso, aleluias. Mas sabe que, na verdade, a gente fica muito triste quando a gente conta para alguém a nossa dor e as pessoas desprezam. Você vai contar o seu problema e as pessoas desprezam, acham muito insignificantes. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele maravilhoso, aquele que olha para nós, não com julgamento, aquele que olha para nós sempre mostrando uma solução e um socorro. Ele quer te dizer nesta noite que a tua dor, que o teu problema, que a tua angústia, que a tua enfermidade interessam a Ele. Oh, aleluias! Talvez você chegue e conte uma história, olha, eu estou passando tal problema. Aí alguém pode até dizer assim, mas todas as vezes você vem me contar esse mesmo problema, todas as vezes você vem me contar essa mesma coisa. Em outras palavras, eu já estou cansado de ouvir isso. E alguém pode até pensar, ou nos dizer, a culpa é sua, porque você está talvez passando pelo problema, a mesma coisa, todas as vezes. Eu tenho que parar aqui para dar bem-vinda à mulher mais linda desse mundo. A minha inspiração, o meu exemplo, a minha mãe, a Aurora Isis Rocha Lopes. Para você, um grande beijo. Então, amados do Senhor, as pessoas tendem a desprezar as outras. Nós estamos vivendo num mundo de tanta correria, de tanta preocupação, de tanto susto, de tanta coisa, minha irmã, que a gente fica assim tão perplexo que quando alguém vem nos contar algum problema, a gente já não quer mais ouvir. Não é assim, Rildo? A gente já está cansado. Lá vem Rildo com essa ladainha, né? Assim, ou lá vem Rildo com esse mesmo problema. Vai ver que a culpa está nele. A gente tem que entender que as pessoas não veem como Deus vê.
As pessoas veem diferente. Para as pessoas verem como Deus vê, elas precisam, Zenice, estarem enxertadas na videira para ver como Deus vê. Então, se as pessoas não veem o teu problema como Deus vê, porque não estão em Deus. Então, não se preocupe com isso. As pessoas vão olhar para você e vai dizer, de novo o mesmo problema? As pessoas não dão ouvidos, acham muito pequeno ou insignificante as nossas dores. Mas o tema da live desta noite é que Deus cuida de você. Oh, aleluias! Auricélia, Deus cuida de você como ninguém pode cuidar. Deus cuida de você. Neide, minha irmã que está conosco também, Deus cuida de você. É verdade, Lourdinha, minha mãe é um exemplo, é a minha inspiração. Depois de Deus, vem a minha mãe. Glória a Deus por isso. E assim... E Deus cuida de nós nos menores detalhes. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse texto, no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 37 e o 42, iremos só ler esses versículos, que eu achei tão bonito o cuidado de Deus. Por isso que eu coloquei nessa live que Deus cuida de você. Porque realmente estamos vivendo um tempo onde as pessoas não têm dado ouvido, onde as pessoas não têm tido paciência e dado ouvido às nossas queixas. Muitas vezes a gente precisa conversar, desabafar com alguém, principalmente as pessoas idosas. Elas precisam de mais atenção, elas precisam de mais cuidados. E se a gente for ver, estudar a palavra, a gente vai ver que Deus deu atenção. Sabe o que é lindo? É que quando Deus lhe dá atenção, Ele não dá atenção por causa do tamanho do teu problema. Entendeu, Hildo? Não é o tamanho do teu problema que chama a atenção de Deus, porque Deus ele resolve tudo. O que chama a atenção de Deus é a tua necessidade, independente do tamanho da tua necessidade ou do teu problema. O nosso quebrantamento chama a atenção de Deus. A nossa humildade chama a atenção de Deus. É tão lindo a gente ter certeza que mesmo que alguém nos dê as costas, gente, mesmo que você seja desprezado por alguém, mesmo que você seja desprezado pela pessoa que você mais ama, e que você chorou, e que você sofreu, e que você passou um tempo da vida, né, talvez falando dessa pessoa, ou falando desse amor, ou falando dessa necessidade, talvez para você mesma. Por mais que essa pessoa venha te desprezar, não tem problema não. O importante é que Deus não te abandona. O importante é que Deus não te despreza. Isso é que é importante. E outra coisa, passarão os céus e a terra, ou seja, tudo vai passar, mas a palavra de Deus, ela permanece sendo fiel. E se a palavra de Deus permanece sendo fiel, Deus permanece fiel, porque Ele é a própria vida. Então eu não consigo entender como alguém se desespera porque foi desprezado. A gente sentir é normal, sofrermos é normal, chorarmos, tudo isso são sentimentos que Deus nos deu, esses sentimentos de dor, de angústia, de tristeza. Nós somos normais, mas nós não podemos ater a nossa vida a esses sentimentos, a estar curvado diante desses sentimentos. Deus me levanta nesta noite, na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus, que você não se curve ao seu sofrimento, que você não se curve às coisas ou pessoas que você perdeu, que você não se curve diante da sua dor, que você não se acovarde diante das circunstâncias, que você não baixe a cabeça porque as pessoas te deram as costas. Se curva diante de Deus, baixe a cabeça diante de Deus, seja humilde diante do Senhor, que ao seu tempo Ele vos exaltará. Deus exalta os humildes, os quebrantados. E o que é que está detendo você nesta noite? Que essas correntes malignas que querem deter a tua caminhada rumo à nova Canaã, rumo aos céus de Deus, sejam neutralizadas, sejam quebradas no poder do nome de Jesus. Satanás quer deter a sua vida. Você não pode esquecer a sua essência. Você é adorador por excelência.
excelência. Você não pode se curvar às circunstâncias. As circunstâncias têm que se curvar diante de você, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é o que está em você do que a tua angústia. Maior é o que está em você do que a pandemia. Oh, aleluia. Maior é o que está em você, que é Deus. Existem pessoas que são reféns dos seus sentimentos. Existem muitos crentes dentro das igrejas que precisam serem libertos. Estão cativos às suas emoções, estão cativos aos seus sentimentos, estão cativos à sua enfermidade, estão cativos a todas as suas emoções. O que é que a Bíblia diz? Muitas vezes nós precisamos estar nos lembrando disso. Ouça bem no nome de Jesus. Muitas vezes a gente precisa se lembrar de quem somos. Quem somos, quem você é. Você já parou para pensar quem você é? Ouça uma coisa, não perca a sua identidade. A Bíblia diz: bendito seja o Senhor, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação, não há condenação, mesmo que o inferno se levante e queiram condenar você, ouça bem, na autoridade do nome de Jesus, não há condenação e pronto, e ponto final. E como diz aqui no meu Nordeste, é prego batido e ponta virada e acabou. Você precisa entender, Rildo, que você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. E Deus diz que você é uma bênção e acabou. E fala para Satanás: olha, Satanás, eu não sou aquilo que o mundo está dizendo ou me apontando. Se algum projeto não deu certo, se algum projeto retrocedeu, eu não sou aquilo que o projeto está dizendo, mas eu sou projeto de Deus. E como projeto de Deus, eu vou ficar de pé. Como projeto de Deus, as ondas não vão me submergir. Como projeto de Deus, o fogo não vai me queimar. Como projeto de Deus, eu vou andar sobre as águas. Você é projeto de Deus. Deus se importa com os mínimos detalhes. Talvez você esteja passando, amados, eu vou entrar na palavra já, no texto aqui. Talvez você esteja passando algo assim, algo tão terrível de desprezo, de abandono, de silêncio. Deixa eu te dizer uma coisa. Silêncio. Muitas vezes é Deus nos ensinando. E muitas vezes Deus permite que as pessoas fiquem em silêncio conosco. Muitas vezes Deus permite que as pessoas fiquem em silêncio conosco. Para quê? Para matar você? Para nos matar? Claro que não. Deus permite o silêncio para dizer: eu quero você dependente de mim, não das suas emoções. Quem pode dar glória a Deus com esta palavra? Deus está dizendo: você estava dependendo muito das suas emoções, deixa eu trazê-la para o prumo. Eu quero que você seja minha dependente. Gente, no mundo que a gente vive, de tantos interesses sociais, econômicos, políticos, religiosos, infelizmente tem demais. No meio de tanta coisa, de tanto interesse, onde as pessoas não querem ter responsabilidade uma com as outras. As pessoas não querem ter responsabilidade uma com as outras, nem como irmãos na fé. É por isso que eu trouxe esse texto essa noite, que a gente vai falar rapidinho sobre ele aqui, que é a cura da sogra de Pedro, onde as pessoas não têm interesse pela dor do outro, onde as pessoas não querem que você chegue muito perto, e se você estiver precisando dela, é muito raro não darem as costas. Às vezes você só precisa de uma palavra, gente. Eu quero que você entenda esta noite. Às vezes você só precisa de uma ligação. Boa noite. Como é que você está? Me perdoe. Olha, eu tenho orado por você. Mas o ser humano não é capaz. Porque para que ele haja assim, para que ele reconheça, para que ele procure, para que ele realmente demonstre a humildade, ele precisa estar enxertado na videira. Isso é a situação de quem está enxertado na videira. Você precisa entender isso. Mas eu acho extraordinário
que no mundo que a gente está vivendo de interesses pessoais, de egoísmo, porque a Bíblia disse que no final dos tempos os homens seriam amantes de si mesmos, ou seja, eles iam procurar os seus próprios interesses. Existe um Deus, oh, aleluia, existe um Deus que diz para mim e para você nesta noite: eu quero que você seja meu dependente, oh, aleluia. Em herança de família, muitas vezes um irmão fica excluindo o outro para que ele só herde aquilo ali. Ele não quer dividir a porção. Aí chega Jesus e disse: olha, estão te desprezando, estão te tirando da herança, mas eu quero te dizer, no nome de Jesus, sinta-se amado, sinta incluído, sinta abraçado. Eu quero que você seja meu dependente, oh, aleluia. E o que ser dependente de Deus nos traz? Paz, amor, perdão, perseverança, alegria, vida eterna. Oh, aleluia. Aí o Senhor diz: olha, tem muita gente desprezando, né? Mas eu sou dono do ouro e da prata. Eu quero nesta noite que você declare que você é minha dependente. Eu quero que você seja minha dependente. Eu quero que você seja minha dependente. Isso é extraordinário. Quando as pessoas nos dão as costas, Deus diz: eu quero você. Quando as pessoas dizem que a gente não vale nada, Deus diz: mas eu morri por você. Quando as pessoas se escondem, que muitas vezes as pessoas elas visualizam a nossa mensagem e elas não respondem, e elas ignoram, ou elas bloqueiam, ou não querem saber de alguma forma, Deus diz: olha, o acesso é oração, o acesso é quebrantamento, o acesso é humildade. Oh, aleluias! Deus não despreza ninguém. Que lindo, é maravilhoso. Ele diz: aquele que vem a mim, todavia, que lindo, gente. Já bateram na porta de alguém e alguém não pôde servir você? Você já bateu na porta de alguém e alguém disse: eu não quero nem lhe ouvir? Ou alguém disse: não me interessa? Ou alguém já disse: olha, eu já tenho um problema demais, lá vem você com essa ladainha? Alguém já falou isso para você? Alguém já ouviu sua história e depois que ouviu toda a sua história, ele desprezou porque ouviu sua história e você sentiu traído por você mesma, por ter contado ou por ter confiado? Talvez as pessoas se aproximem de você por interesse, por saber a sua história, mas não ter o interesse de ajudar. Mas aí Jesus é diferente, oh, aleluias. Aquele que vem a mim, 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 de maneira nenhuma, oh, aleluias, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Isso é magnífico. A gente ter certeza que Deus não vai nos jogar fora. A gente ter certeza, como disse Davi, ainda que ele é excelso, ouça bem, no nome de Jesus. Nós não estamos falando aqui de qualquer pessoa, nós estamos falando do Senhor dos Senhores, do eleito, oh, aleluia, da raiz de Davi. Nós estamos falando daquele que venceu, oh, aleluia. Eu estou falando daquele que venceu, você tem ideia? O quanto a minha alma se alegra. Eu estou falando daquele que venceu. Quantas histórias de fracasso nós já ouvimos, ou talvez passamos, mas eu estou falando daquele que venceu. E se ele venceu, você também vencerá, oh, aleluia. Mas ele disse que aquele que vem a ele, de maneira nenhuma lança fora. Ele está dizendo: olha, eu não vou lançar você fora. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso, isso é grandioso. Mas, amados do Senhor, eu vou falar aqui de um detalhe, são apenas uns 4 versículos, agora a gente vai entrar realmente na palavra. É algo assim extraordinário, é um detalhe, uma coisinha tão pequenininha, mas Deus foi lá, Lide, e disse: eu estou preocupado. Uma situação é pequenininha, Lide, que se você for contar, alguém vai desprezar. Não tem problema não, eu estou preocupado com essa situação pequenininha. É assim, Hildo. É assim, amados do Senhor. Mas a situação é tão pequenininha que eu acho que eu nem vou falar, que eu vou ser repreendida. Lá vem você com seu drama. A história é pequenininha. O problema parece insignificante. Não tem problema não, o vizinho não escuta, mas Jesus conhece. Eu convido vocês para abrirem a Bíblia Sagrada, Lucas capítulo 4, versículo 37 ao 42. Eu quero enxugar essa live, amém? Que eu tenho um compromisso amanhã muito cedo.
E eu sei que também vocês estão cansados, que fala sobre a cura da sogra de Pedro. Aleluia. Quem é que está precisando de cura nesta noite? Dá um glória a Deus, coloca um amém aí. Quem está precisando de cura é que Jesus esta noite vai curar nesta noite, vai deixar sinal para a glória de Deus. Amados do Senhor, diz o versículo 37, e a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Aleluias! E essa a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo, tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham, para que não se ausentasse deles. Amados do Senhor, eu fiquei tão feliz quando eu li essa palavra, a cura da sogra de Pedro. Amados, sempre quando Jesus ia para aquelas bandas, que Jesus estava com os discípulos, e que chegava na casa da sogra de Pedro, essa mulher, ela gostava de servir o Senhor. Quando Jesus chegava lá e os discípulos, ela sempre servia um lanche, servia alguma coisa, oh, aleluia, fazia alguma coisa para o mestre. E o mestre estranhou porque ela não estava servindo. Ouça bem, o mestre estranhou porque ela não apresentou-se, não chegou com a bandeja, servindo talvez um chá, um suco, alguma coisa para os discípulos. Eu achei tão interessante que se talvez, são conjecturas, entenda, se talvez ela chegasse para ele, para os discípulos e dissesse, olha, fala com o mestre que eu estou com febre. Mas o que é uma febre? Não é? Uma febre normalmente não é tão grave, não é algo tão assim difícil para aqueles homens ali, até mesmo orarem. Mas o que me chama a atenção, aleluias, que quando Jesus entra na sinagoga, na casa de Simão, que a sogra de Simão estava enferma, ele começou a rogar por ela, a orar por ela. Sabe o que acontece nesse texto aí, algo extraordinário? Primeiro, essa mulher, ela gostava de servir. E Jesus sabia que ela gostava de servir. Eu quero que você entenda, no nome de Jesus, que se você é uma pessoa que serve, você é uma pessoa que trabalha para a obra do Senhor, se surgir algum problema para deter você, seja ele da área financeira, emocional, espiritual, seja de qual área for se apresentar para deter você, Jesus repreende, Jesus cura, Jesus é maravilhoso. O que me chamou a atenção nesse texto é que era só uma febre. Então, talvez aquela febre não fosse uma coisa que chamasse a atenção dos discípulos. E talvez do próprio Pedro. Talvez essa febre seja uma coisa insignificante, aqueles homens. Eu não vou falar com o mestre não, só uma febre mesmo. Mas aquela mulher estava muito angustiada. Por quê? Porque ela queria servir o mestre, mas ela estava enferma. Ela se viu numa situação que não estava passando bem e não podia se apresentar lá para servir como era de costume. Mas só que Deus, Ele é que conhece você por dentro. Ele é que nos conhece por dentro. Cristiano e Deus, Ele nos conhece por dentro. Talvez alguém olhe para você e diga, que besteira, é só uma febrezinha. O que é que isso vai... o que é que o mestre vai fazer com isso? O mestre não vai dar atenção, é só uma febrezinha. O que é que Bernadette tem? É só um drama, é uma febrezinha. Eu quero que você entenda com esta palavra, na autoridade do nome de Jesus, que a tua febrezinha incomoda o mestre, oh aleluias. Que a tua angústia incomoda o mestre.
Oh, aleluia. A tua febrezinha incomoda o mestre. Você precisa entender isto no nome de Jesus. Graça e paz. Márcia Matos, seja bem-vinda em nome de Jesus. Márcia, muitas vezes a nossa febrezinha as pessoas ignoram. Uma angustiazinha qualquer aí. Isso é um dramazinho qualquer. Isso passa logo. Aí a gente às vezes está morrendo. Muitas vezes querendo só que alguém nos escute e nos dê atenção. Só isso. Muitas vezes nós não estamos querendo o ouro nem a prata. Nós estamos querendo atenção. Estamos gritando por atenção. Mas é drama. A febrezinha de Alide não é nada demais. Não é nada demais essa febrezinha. Ah, fulano está com ansiedade. Ah, a minha vizinha está com ansiedade. Isso é drama dela. Deus me levanta nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, para dizer para você que a sua angústia para Deus não é drama. A tua enfermidade para Deus não é drama. Aleluias. A tua febrezinha para Deus não é febrezinha. Ele está atento. Ele está atento às tuas necessidades. Você precisa entender em quem é que você tem crido e saiba que Ele é poderoso e é galardoador daqueles que o buscam. Essa mulher, ela gostava de servir. Ela gostava de ajudar, ela ficava feliz em receber o mestre, ela gostava de servir, talvez de ornamentar uma bandeja para servir o que tinha de melhor em casa. Mas muitas vezes as pessoas olham para as nossas necessidades e acham que a nossa febrezinha é insignificante, que a nossa dor é só uma dorzinha. Quantas vezes a gente quer conversar com alguém, desabafar com alguém e achamos que estamos até fazendo a coisa certa, porque confiamos e começamos a desabafar. Aí por algum momento essa pessoa se cansa de você, por algum momento essa pessoa se irrita com você e o que é que ela faz? Ela pode bloquear você para não lhe ouvir mais, aí ela vai e despreza você. Você precisa entender que Deus, Ele não despreza a tua dor. Ouça bem no nome de Jesus. A tua dor tem importância para Deus. Bernadette, a tua angústia tem importância para Deus. Rio da tua febrezinha tem importância para Deus. As tuas angústias, as tuas enfermidades, os teus sonhos têm importância para Deus. Que maravilhoso que existe um Deus que ouve e que percebe a nossa angústia e a nossa dor. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, os nossos inimigos já tinham nos devorado vivo. Ora, se não, você pode dizer, eu sei que você está me ouvindo, e você pode dizer com propriedade. Amados, é muito bom a gente falar do amor de Deus, das maravilhas, mas é muito bom você dizer, muitos conhecem a Cristo, de ouvir falar, eu de andar com Ele. Isso é magnífico, isso ninguém tira de você. Aleluias. A tua experiência, ninguém tira de você. Ouça bem no nome de Jesus. Toma posse. Muitos conhecem a Cristo de ouvir falar, ou de contar as histórias dos outros. E você vai dizer, eu conheço a Cristo, de andar com Ele. É diferente, porque filho tem comunhão com o Pai. Filho tem intimidade com o Pai. Filho conversa com o Pai. E o Pai ouve, e o Pai responde. E é muito maravilhoso a gente saber disso, que Ele está atento. Que bom, se alguém despreza a minha angústia, que maravilhoso, Deus está atento. Mas sabe por que Ele está atento? Como disse Davi, ainda que Ele é excelso, aleluias, ainda que Ele é excelso, Ele atenta para o humilde. O Senhor virá quando eu clamar a Ele, o Senhor virá quando eu clamar a Ele, o Senhor virá quando eu clamar a Ele, aleluias. Oh,
aleluias. Eu preciso ser humilde, porque quando eu clamar, eu estou reconhecendo que Ele é excelso, que Ele é poderoso, que Ele é o leão da tribo de Judá, que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aleluia. Ele é a estrela da manhã. Ele é o libertador. Ele é pão. Ele é água. Ele é vinho. Ele é a saúde das nações. Ainda que Ele é grandão, Ele atenta para o humilde. Tem humilde ouvindo esta palavra esta noite. Diga amém. Tem humilde aí. Ele atenta para o humilde. Ele atenta para o humilde. Mas é maravilhoso quando a Bíblia vai dizer aqui, amados do Senhor, e diz assim, ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela levantou-se logo e serviu. Você também tem que entender, tem duas palavras aqui extraordinárias, Hildo. A Bíblia vai dizer que Jesus repreendeu a febre dela e a febre deixou ela rapidinho. Mas só que ela toma uma atitude assim que a febre sai. Ouça bem essa palavra profética esta noite. Assim que a febre sai, ela se levanta e vai servir o mestre. Você precisa entender que quando Deus lhe curar, que quando Deus lhe libertar, é para você imediatamente se levantar e o servir na beleza da sua santidade. Você precisa entender que primeiro você tem que ter um coração disposto para servir o mestre. Oh, aleluia. Você precisa entender que você tem que ter um coração aberto para servir. Por que foi que Deus imediatamente se comoveu com a sogra de Pedro e a curou? Foi por causa de Pedro? Não foi por causa de Pedro. Foi porque essa mulher servia. Oh, aleluia. Você está entendendo essa palavra? A sua cura está vindo. Você está disposto para servir. A sua liberdade está vindo. Você está disposto para servir. O que é que você vai fazer com a sua liberdade? O que é que você vai fazer com a sua cura? Deus pergunta esta noite. O que é que você vai fazer com a sua cura? Você vai servir. Você vai procurar fazer a vontade do mestre. Deus se importa com o que você vai fazer. Você precisa entender que você não está só. Você precisa entender que Ele se preocupa com a tua dor ou com a tua febre. Por mais que as pessoas a julguem insignificante, Deus se preocupa com a tua febre, seja ela de que área for. E, amados, essa mulher se levanta imediatamente, o texto nos diz, e pega a bandeja e vai servir. Quando ela serve, a atitude de servir é como se ela estivesse dizendo com as suas atitudes, eu sou grata ao Senhor. Sabe por quê? Quem é grato serve, quem é grato ajuda, quem é grato, oh, aleluias, fica salmodiando na presença do Senhor. Quem é grato pega a harpa. Quem é grato adora, quem é grato fica na presença do Senhor, cantando hinos de louvores a Deus. Mas existem pessoas que podem até pensar, mas missionária, você está me dizendo que Deus se preocupa com a minha febre, mesmo sendo uma febrezinha, que Deus se preocupa com essas coisas tão pequenininhas, que para mim são tão grandes, mas todo mundo diz que é insignificante, isso vai passar, tu é muito dramático, deixa para lá, e tu vive do passado, e deixa esses sentimentos para lá, e joga isso no lixo. Aí chega Jesus e diz, olha, eu vejo tudo, eu tomo conta de tudo, eu faço nova todas as coisas. Jesus se preocupa assim com a sua febrezinha, oh, aleluia. Eu tenho tanta convicção disso, amados do Senhor, que eu fico muito emocionada porque uma coisa é você falar porque você ouviu ou porque você leu. É como eu disse, oh, aleluia. Muitos conhecem a Cristo de ouvir falar, eu de andar com Ele. Eu ando com o meu Cristo, Ele é o meu amado, oh, aleluia. E eu sei quando Ele fala, e eu sei quando Ele acalma a tempestade, e eu sei quando Ele entra no barco para fazer bonança. Eu entendo que Ele é poderoso para fazer isso infinitamente mais. Amados do Senhor, Jesus está preocupado com a sua febrezinha. Ela não é insignificante para o Senhor. Ela pode ser insignificante para alguém dentro da tua casa. Ela pode ser insignificante para algum amigo que ignorou os seus sentimentos. Ela pode ser insignificante para as pessoas que já conhecem você e diga, tem 20 anos que eu conheço esse drama. Ou tem 30 anos que eu conheço
esse drama, independente do tempo, eu quero te dizer nesta noite, Jesus se importa com você, Jesus se importa com a tua febrezinha, Jesus se importa com você. Não baixe a cabeça, não se detenha por causa dessa febrezinha. Não se detenha por causa das angústias. Não se detenha por causa das dificuldades. Não se detenha, seja lá o que for que tenha se levantado. Tenha um coração disposto para quando vier a cura, você pegar a bandeja e servir ao mestre. Oh, aleluia. Nós precisamos entender o porquê Deus nos dá liberdade. E precisamos entender o momento que ele fica em silêncio ou o momento que ele não nos dá a liberdade. Nós já falamos aqui em outras ministrações que tudo nós era para ontem. Mas o tempo de Deus vir para nos abençoar não está no tempo da nossa necessidade, já que tudo nós sempre era para ontem, para o ano que passou. O tempo de Deus nos abençoar é no tempo da nossa maturidade. Você está pronto para ser curado e pegar a bandeja e sair por aí servindo ao mestre, pregando o evangelho. Você está pronto porque Deus vai te dar liberdade. Deus vai te curar no tempo da tua maturidade. A cura de Deus no tempo da tua maturidade. Só que Deus, ele é extraordinário. Ele também não vai em cima da nossa necessidade. Ele vai além. Oh, aleluia. Ele vai além da nossa necessidade. Deus cura a sogra de Pedro. No mesmo instante, essa mulher se levanta e dá uma lição linda. Pega a bandeja e vai servir ao Senhor. Mas nós precisamos entender, eu quero fechar agora em nome de Jesus. Esse texto, esses versículos, lemos 37 a 42, eu nem vou me ater mais nos demais. Fica para uma outra ministração, porque para não tomar muito tempo de vocês também. Mas, enfim, amados do Senhor, nós vimos na live anterior, essa live já está lá no meu canal, viu, gente? No YouTube. Eu quero muito que vocês se inscrevam lá, me ajudem. Iranize Lima, Iranize com S, que vocês se inscrevam lá e divulguem também, porque eu tenho vontade de sair do Face para ficar direto no YouTube, mas só quando tiver 1000 inscritos, divulguem essa live, se inscrevam no canal, entrem lá em nome de Jesus e me ajudem aí no ministério. Mas, amados do Senhor, nós vimos no live anterior. Quem não assistiu, depois dê uma entradinha lá no canal e procure. O barco quebrou, mas a viagem continua. Quando o navio quebrou, que a viagem de Paulo continuou, Deus estava dizendo a Paulo o seguinte, amados do Senhor: olha, Paulo, eu disse que você ia ser julgado em Roma. O navio quebrou, mas a viagem continua. O navio quebrou, mas a viagem continua. Eu lhe prometi que você ia ser julgado em Roma. Então não tem problema se o navio quebrou, a viagem vai continuar. Eu não sei o que foi que quebrou, o que foi que desatou, o que não deu certo. A viagem continua. Deus se preocupa com a tua febre, seja ela pequenininha ou grande. Deus se preocupa com a tua angústia, seja ela grande ou pequena. Deus se preocupa com você. A minha oração a Deus, ao Todo-Poderoso, ao Leão da tribo de Judá, o meu amigo fiel, é que ele continue abençoando você e a sua casa, no nome bendito de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Quarta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui com mais uma live. Só um momentinho. Amados, eu falo um bocado, e hoje à tarde também não foi diferente. Eu tive alguns compromissos para trazer a palavra, mas glória a Deus por isso. Deus está conosco. A tua febre, aleluia, incomoda o mestre. A tua angústia incomoda o mestre. Que ele abençoe. Se Deus permitir, quarta-feira estaremos aqui com mais uma live, com mais uma palavra. Um beijão bem grande para vocês e muito obrigada pelo carinho. E fiquem na paz do Senhor.